Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 35º Devo Bênção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre Salmos 133, que é o Salmos que eu creio que seja muito conhecido e que eu tenho um carinho muito grande. E eu gostaria de refletir com vocês acerca do corpo de Cristo, acerca da comunhão dos santos. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos nos achegar diante de Deus em oração, para que ele abençoe esse momento, para que Ele venha estar iluminando o nosso entendimento e falando aos nossos corações. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, Senhor, por esse momento de devoção, Senhor, de reflexão na tua palavra, de meditação no teu ser. Que assim nós possamos, Pai, sermos edificados por ti e que assim nós venhamos, ó Deus, a cada vez mais compreender, Pai, sobre quem tu és, sobre a tua missão, Pai, de alcançar o seu povo, sobre nós mesmos também, Pai. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e faça assim tudo conforme a tua vontade. É isso que nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmos 133, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 3. Eu gostaria de refletir com vocês acerca da comunhão do corpo de Cristo. Amém? Vamos ler aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, eu não irei entrar nos pontos históricos, enfim, nos pontos aqui do texto, e também bíblicos aqui que diz sobre Arão, enfim, eu não irei entrar nesses pontos. Eu irei falar mais sobre o simples versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Meus irmãos, eu estava lendo um livro do Timothy Keller, e ele é um dos homens que eu tenho uma dimensão tremenda, e ele citou o C.S. Lewis, que é um dos homens também que eu tenho uma dimensão muito grande. E nessa citação, o Lewis, né, ele disse um pouco sobre o corpo de Cristo, sobre um pouco sobre a comunhão dos santos. Ele estava falando, né, que quando ele perdeu um de seus amigos, né, que eles eram um trio, ele e mais dois amigos, e quando um desses amigos faleceu, ele perdeu um pouco do outro amigo dele, sabe? Por exemplo, o Rafael e o João. Quando o João faleceu, eu perdi um pouco também do Rafael. Não apenas eu perdi o João, mas também um pouco do Rafael. Eu perdi os momentos em que o Rafael ria das piadas de João. Eu perdi os momentos das expressões que o Rafael tinha quando o João fazia bobeira. Vocês conseguem compreender isso? Então, eu via não somente João e compreendia de João vendo João, mas quando eu via Rafael reagindo a João, por exemplo, eu também vi um pouco de João em Rafael. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque aqui a gente entra numa reflexão do corpo de Cristo. Porque a gente não somente conhece a Deus em um relacionamento pessoal e íntimo, a gente também conhece a Deus com ele sendo refletido na vida dos nossos irmãos. Quando a gente vê Deus na vida do nosso irmão, a gente também está conhecendo mais a Deus. Vocês estão compreendendo isso? Os nossos irmãos, eles também manifestam a Deus, sabe, de modo que a gente talvez não conhecesse. Eles manifestam facetas de Deus, face de Deus, que a gente não conhece por si só. Mas através da comunhão, através desse relacionamento do corpo de Cristo, a gente conhece mais a Deus por meio da vida dos nossos irmãos. Então é por isso, meus irmãos, que o corpo de Cristo é tão importante. Ele é tão importante porque ele cada vez, não apenas, né, ele nos sustenta no sentido de Deus usar irmãos para nos motivar, usar irmãos para nos exortar, usar irmãos para conseguir tocar no nosso coração com uma palavra, usar irmãos para uma oração, usar irmãos para nos incentivar em algo, usar irmãos para nos edificar na palavra. Além disso, Deus também se manifesta através da vida desses irmãos. E isso que é tão lindo, meus irmãos, isso que é tão maravilhoso. O corpo de Cristo, ele tem essa característica de refletir a Deus. Então nós que conhecemos a Deus em um relacionamento íntimo, pessoal, a gente quando vê um irmão que tem um relacionamento com Deus íntimo, pessoal, a gente também conhece a Deus da forma como ele vê a Deus.
Não sei se vocês compreendem isso. Não que seja uma forma distorcida e não bíblica, mas nós, cada um de nós, temos uma forma diferente de ver o mundo. Nós temos experiências diferentes, nós temos cosmovisões diferentes. Nós nascemos em lugares diferentes, crescemos e montamos a nossa mente de modo diferente. Por conta disso, nós também vemos situações por outras perspectivas. Isso é cosmovisão. A gente vê coisas com outras visões, com noções diferentes. Não que uma seja errada, não que uma seja, sabe, incorreta. Não, não, não. São diferentes, não necessariamente incorretas. Perfeito? Então isso é muito importante, porque quando a gente está no corpo de Cristo, a gente tem essa visão diferente um do outro, a gente junta e cada vez mais somos edificados. Sabe? Essa é uma das belezas do corpo de Cristo. Não somente essa, mas também o corpo, isso que é mais importante, meus irmãos. Nós não somos, sabe? Nós não somos feitos, criados para permanecermos sós. Deus não fez Adão para ficar sozinho no mundo inteiro, fé. Vai, Adão, fica lá no teu mundo, fica no jardim sozinho. Não, ele cria uma companheira para Adão. E não somente isso, ele também concedeu a eles o dom de procriar, de dar frutos, filhos, sabe? Descendência. E assim o homem ia cada vez mais ficando acompanhado pela sua mulher, pelos seus filhos. Enfim, e tudo isso acontecia de modo que Deus abençoava. Isso é uma dádiva de Deus. Nós não fomos criados para estarmos sós, sabe, em solidão. Muito pelo contrário, Deus nos criou para participarmos de uma comunidade, para sermos do povo de Deus. Amém, meus irmãos? E não somente isso, um corpo, agora a gente vai falar sobre o corpo, a fisionomia humana, por exemplo, acho que é a forma mais fácil de conseguir compreender. A fisionomia humana, sabe, define o corpo como um conjunto de membros. Um dedo não é um corpo sozinho, o olho muito menos, sabe? Nós somos o corpo, nós somos a igreja. A igreja não é você, não sou eu, a igreja somos nós. Amém? E nós, todo o corpo, ele é criado, né? Ele é formado para obedecer a cabeça. E quem é o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então todo o corpo, ele tem um propósito. É por isso, meus irmãos, que é tão importante estarmos em comunhão. Porque quando estamos em comunhão, estamos com o mesmo propósito. Estamos sendo fortalecidos nesse propósito de buscar a Deus, de, sabe, de conhecer a Deus, de nos achegarmos diante dele. Amém? Então o corpo de Cristo é muito importante. E para nós que somos cristãos, é uma grandiosíssima preciosidade. Amém? É graças a Deus pelo corpo de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é sobre isso que eu queria falar para vocês. Sabe, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom que os irmãos estejam em comum união, em comunhão. Amém? E glórias ao nome do Senhor. Vamos agora nos achegarmos diante dele em oração, para encerrarmos, né, esse devocional, essa reflexão que foi muito abençoada. Graças a Deus por isso. E, amém, meus irmãos? Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado, Pai, pelo corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por estarmos juntos, pelo Senhor, Pai, enviar pessoas em nossas vidas para manifestar a Sua graça, a Sua misericórdia, para podermos conhecer mais o Senhor através delas, ó Deus. E o Senhor, Pai, nos deu também o privilégio, sabe, de estarmos juntos em uma comunidade, Pai. Uma comunidade que busca o mesmo propósito, que é conhecer-Te mais, que é buscar o Senhor e buscar a Tua face, ó Deus. Obrigado por quem Tu és, obrigado por tudo isso, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém.